A base aliada do governo pode garantir uma vaga a mais na distribuição das 32 vagas de titulares na CPI mista que deve ser instalada para investigar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Nesta sexta-feira, o presidente do Congresso indeferiu questão de ordem do senador Rogério Marinho, que questionava a mudança de bloco partidário da Rede, do senador Randolfo Rodrigues, que deixou o bloco integrado pelo MDB e entrou no bloco do PT. Agora, os blocos partidários vão indicar os integrantes e a CPI mista já criada poderá ser instalada. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, rejeitou as questões de ordem apresentadas pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho, e do Partido Novo, sobre a proporcionalidade partidária na composição da CPMI. Com a decisão, a oposição, que deu força para a abertura dos trabalhos, perde 2 vagas e terá 9 indicações. Já o governo conseguiu garantir pelo menos 12 das 32 cadeiras da CPMI e terá a maioria. É evidente que é uma decisão que tem a legitimidade por ter sido feita pela mesa diretora da casa, mas nós achamos que ela é equivocada. Então nós iremos recorrer dessa decisão inicialmente à CCJ. Esperamos que ela tramite com a maior rapidez possível que o caso exige. Como vocês estão vendo, o clima da oposição já é de velório. Não apenas pela decisão do Pacheco, mas também pela operação de ontem da PF, que acabou achando informações comprometedoras nos celulares de pessoas, como o braço direito do Bolsonaro, o Mauro Cid, e também do militar da reserva, Ailton Barros, que tem forte ligação com os dois. Antes da operação, parte da oposição já queria desistir. Agora, o clima já é de velório, porque fica difícil explicar o que está sendo achado. Bem, essa investigação que começou, de repente, com essa diligência que teve, inclusive, na casa de Bolsonaro na última quarta-feira, com mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão, que resultou na prisão de Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, revelou ali, nas trocas de mensagens do celular apreendido, essas mensagens com tom de intenção de golpe de Estado. Bem, a jornalista Andréa Sadi, ela já havia inclusive adiantado, que essa investigação tinha começado e ela continua. A Polícia Federal agora, então, ela está se debruçando para poder analisar todo esse material, tem um prazo, inclusive, para apresentar já um relatório com todo consolidado de tudo que foi analisado até agora, inclusive esse material que a gente agora acaba sabendo dessa intenção de golpe de Estado. A Controladoria Geral da União apresentou a notícia de fato para a Polícia Federal, já analisando, divulgando uma análise interna, uma investigação interna, que aponta que além daquelas outras 2 doses registradas em Duque de Caxias para Bolsonaro, uma terceira dose registrada em São Paulo também foi constatada. Aquelas lá de Duque de Caxias foram retiradas do sistema, mas a de São Paulo continua. E agora já solicitou então a Polícia Federal uma investigação que analisa mais elementos para de repente oferecer um novo inquérito. Uma apuração importante é a seguinte: a PF ainda não definiu quando é que vai convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor. Pode ser na semana que vem, tudo leva a crer que seja, mas a data depende do fim da análise do material recolhido durante a operação. Perícias estão sendo feitas, material apreendido no Rio de Janeiro já chegou a Brasília e a prioridade está sendo analisar celulares e pendrives. E a partir do resultado das análises, os investigadores marcam então novos depoimentos, inclusive dos alvos que estão presos e ficaram em silêncio no dia da operação. Além das mensagens relacionadas a um suposto golpe, também acharam uma mensagem comprometedora sobre a morte da Marielle Franco. Caso que continua sem solução, mas que tem uma suposta queima de arquivo de uma pessoa muito ligada ao Bolsonaro, como vocês verão nesse vídeo. A citação a Marielle aparece na conversa entre Ailton Barros, militar da reserva do Rio de Janeiro, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mas não tem relação com a operação de hoje, nem com o ex-presidente. Na mensagem de áudio que foi transcrita, Ailton Barros diz a Mauro Cid que o ex-vereador do Rio, Marcelo Siciliano, intermediou a inserção de dados falsos de vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde. E que, em troca, Siciliano queria um encontro com um representante diplomático americano para resolver um problema com o visto de entrada dele nos Estados Unidos. Ailton Barros relatou a Mauro Cid que Siciliano estava tendo problemas com o visto em razão de ter sido citado no caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foi nessa conversa que Ailton disse:
Eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou, sei a coisa toda, entendeu? E se referindo a Siciliano, completou: está de bucha nessa parada aí. A palavra bucha é usada para se referir a alguém que é acusado injustamente. Sobre a Marielle, né, que hoje faz 4 anos do assassinato da Marielle, do motorista, né, do Anderson. O senhor falou até pelas redes sociais, né, não quis nominar aí o porquê de não ter sido resolvido esse caso, dos culpados terem sido achados. O senhor pode explicar melhor? Assim, Eu tenho segurança de que, enquanto persistir na presidência da República um homem como o Bolsonaro e seus filhos, vinculado às milícias, ao banditismo explícito, mais selvagem que você possa imaginar, esse crime não será esclarecido. Porque o Bolsonaro é produto disso lá do Rio de Janeiro, das milícias, das facções criminosas, ele é organicamente vinculado a isso. Que não dá para esconder. É muito claro, tá, entendeu? Hoje o camarada que é acusado de matar a Marielle, aquela vereadora negra do Rio de Janeiro, está foragido, e a mãe e o irmão trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia. Esse Queiroz, que a revista Veja achou, esse Queiroz é aposentado, tem 10 mortes nas costas, aposentado da polícia do Rio de Janeiro, trabalhava no gabinete dele e movimentou mais de 20 milhões de reais junto com o Flávio Bolsonaro. Pois bem, no ano seguinte, ou seja, em 2020, o suspeito de envolvimento na morte da Marielle, que também tinha fortes vínculos com a família Bolsonaro, foi morto. A notícia que acabou de chegar: um ex-policial militar acusado de cometer crimes no Rio de Janeiro morreu durante um confronto com policiais na Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Adriano Magalhães da Nóbrega, que era foragido da Justiça do Rio, estava escondido na cidade baiana de Esplanada. Ainda de acordo com autoridades de segurança da Bahia, o ex-PM é suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No momento da prisão, o ex-policial militar teria reagido com disparos e acabou sendo ferido. 2 dias depois da morte, a irmã do Adriano teria enviado um áudio, dizendo que ele já sabia que iriam matá-lo porque, segundo ela, ele era um arquivo morto, e sua cabeça já teria sido negociada pelo Planalto. Que a gente conversou, eu e ele falou pra mim que não se entregava, porque iam matar ele lá dentro. Então, iam matar ele lá dentro, ele já estava pensando em se entregar. E quando pegaram ele, tia, ele desistiu da vida, vou te falar a verdade. Eu vi meu irmão tentando se matar, eu vi, entendeu, à noite, aqui em casa. E na verdade ele se entregou, entendeu, tia? Ele se entregou. Entendeu? Ele não quis ir, porque ele sabia que iam matar, ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto. Ele era um arquivo morto para todo mundo já. Entendeu? Já tinham dado cargos comissionados no Planalto já pela vida dele, já fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto, entendeu? Logo após o áudio, estranhamente, o Queiroz apareceu e disse que ela teria se confundido. Por que raios ele saiu correndo para tentar desmenti-la? Será que um dia iremos saber? Bem, sem o Bolsonaro no poder fica mais fácil. O que a irmã dele, chorando, angustiada, relata para sua tia, ela confunde Palácio com Planalto.